Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Dádiva e gratidão, a dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade e obrigação, interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como a generosidade, a espontaneidade, a alegria e a gratidão. Vamos conhecer aqui no podcast organizações e movimentos da nossa cidade e da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas vezes essas ações ocorram de forma individual. Eu sou Loriberto e vou fazer a minha audiodescrição. Sou um homem branco, 50 anos, cabelo loiro curto, barba curta, mais ou menos grisalha, olhos azuis e hoje estou vestindo uma camiseta cinza com a logo do nosso podcast nas cores preto e vermelho, um coração abraçado por mãos, na cor preta, ao centro um microfone e o escrito Dádiva e Gratidão Podcast. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, também convido você a compartilhar os episódios que a gente já tem publicados, para que mais pessoas possam conhecer as organizações que têm feito a diferença na vida de muitas pessoas. Também quero convidar você a nos seguir no Instagram, no Facebook e também no Spotify. E, por fim, agradecer também ao nosso patrocinador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às gestões, às organizações na gestão, plano de captação de recursos, elaboração de projetos, captação de recursos, acompanhamento na execução e também na prestação de contas de projetos. E hoje eu tenho a honra de receber aqui os representantes, né? Depois eu apresento cada um, mas nós vamos falar sobre a Associação dos Programas Educacionais e Assistenciais, PEAL. E a PEAL, que é uma instituição que acolhe gratuitamente crianças no contraturno escolar, com o objetivo de proteger as crianças dos perigos das ruas e vulnerabilidades sociais, assegurando aos pais a segurança das crianças estarem em um espaço seguro. E para bater um papo com a gente, eu tenho aqui comigo a Beatriz Krieger, ela que é coordenadora, e também o Darley Giovanni Kannenberg, ele que está presidente da PEAL. Sejam muito bem-vindos. Aí vocês veem aí quem começa a apresentação, Legal. Né? Muito obrigado. As damas primeiro. Então tá bom. Por favor, Beatriz. Então tá bom. Meu nome é Beatriz, eu sou coordenadora, né, pedagógica da PEAL. E para mim é uma alegria estar com vocês. Também vou fazer a minha descrição, né? Sou mulher, tenho 37 anos, cor de pele branca. A cor do meu cabelo é castanho claro, com mechas loiras. E eu estou vestindo uma camisa preta e um casaco preto também. Legal. Então, para nós é uma alegria estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho desse trabalho tão especial. Que legal, Beatriz. Obrigado. Então, eu, Darley Giovanni Kannenberg, estou de presidente atualmente, sou loiro, pele clara, 1,87 m, olhos verdes, estou vestindo uma camisa azul escuro, sem casaco, né? E também uma grande alegria poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre o PEAL. Obrigado, seu Loriberto, também pelo convite para nós, né, poder fazer parte desse nobre projeto do podcast, né, demonstrando de todas as pessoas que de alguma forma conseguem, né, afetam as outras pessoas com amor, com carinho, com ação, né, salvando vidas, protegendo, é fantástico. Eu tenho uma premissa para mim de que se não fosse no mundo as instituições que acolhem pessoas em todas as áreas, né? Todos temos algo a oferecer e todos temos algo a receber também, né? O mundo já teria sucumbido, né? E a gente percebe, né? Até pela quantidade de instituições que você já, né? Atendeu, entrevistou aqui, e nós estamos só aqui num médio vale, né? E o mundo é tão grande, então é uma alegria grande a gente poder estar fazendo parte, Loriberto. Legal. Mas fazendo a diferença na vida
de alguns, né? E quão importante isso é também, né? Até me lembrei uma pequena fábula, né? De que uma criança, uma criança e um adulto estavam caminhando na praia, a criança ia lá e sempre jogava uma estrela do mar. Mas tinham várias, né? E o adulto, mas para que isso, né? Olha só quantas vão morrer. Eu disse, pode ser que as outras morram, mas essa que eu joguei ao mar, ela vai ter uma chance, né? Então é a diferença que a gente pode estar fazendo para né? Exatamente. Então, como é que surgiu a PEAL? 2005, né? Nos desenhos daquilo que Deus já esperava, né? Que o PEAL hoje em dia já está com 18 anos, né? A unidade mais antiga, mas em 2005, né? Tem um Ademar Neto, né? Ele era missionário na cidade de Timbó. E ele, na ocasião, foi visitar com a esposa dele uma mãe, né, que tinha um filho, né? E uma visita que eu entendo pastoral, né, do cuidado. E dentro dessa conversa que foi caminhando, né, dessa visita, aquela mãe comentou uma frase assim que hoje em dia é um marco, né, que é a frase que iniciou o trabalho, né, do programa Espaço Alternativo, né? Na ocasião era projeto, né, projeto, instituições individuais, e aí hoje em dia já somos uma associação, podemos conversar por partes, né? Mas essa frase que essa mulher falou para ele era uma que, como se diz, tirou o sono dele, né? Aonde e com quem eu vou deixar meu filho enquanto eu vou trabalhar? E essa pergunta ela é um tanto pesada, porque essa fala é a seguinte, né? Esse menino tinha 10 anos na ocasião, em 2005, e a questão era que, ou, entre aspas, eu abandono essa criança e vou trabalhar para ter o que comer, ou eu fico em casa e passo fome. Essa era os dois, né? E isso, né, literalmente não adianta para um pastor, não, ok, eu vou orar então agora e de que Deus mande algo. Não, Deus já estava mandando algo através dele pelo incômodo daquela pergunta, né? E com isso, né, o Ademar naquela noite ele não conseguiu, ele conta, né, dormir. Isso inquietou ele muito, essa frase, porque assim, nós podemos orar, etc e tal, mas tem algo a mais a ser feito, né? E aí ele de madrugada, ele não conseguiu dormir, né? Incomodado com essa pergunta, essa fala da mulher que derruba qualquer um, né? Você tá lá, não, vou te ajudar. Então vem me ajuda então, né? Eu preciso, alguém cuida do meu filho ou eu preciso de comida na mesa, né? E ele levantou de madrugada e começou a rabiscar pensamentos e ideias. E aí a gente percebe no decorrer que Deus já tinha escrito essa história do PEAL, né, no coração dele e em muitas outras pessoas já, né? Começou em Timbó, mas aí quando ele foi apresentar para a comunidade, assim, já existia a Vera Stein, que estava com anseio de querer fazer algo para com crianças, no período que elas não estavam na escola. Ao mesmo tempo, também já existia uma empresa, um empresário, o seu Wolfgang Rudolf, né, que é da Rudolf Usinados, né? Na ocasião também, né, depois costurando, o Ademar foi conversar, não, eu quero ajudar num projeto, era algo que eu tinha em mente. E aí, quando se viu, existiam pessoas preparadas para atender, existia um espaço, que era outra questão também, né? Onde fazer, né? Não é só né, o Ademar, ele é missionário da Missão Evangélica União Cristã, da MEUC, né? Mas isso é a realidade de todas as igrejas. Os atendimentos de uma igreja, de uma entidade confessional, normalmente acontece à noite, né? Atendimento com jovens, cultos, né? Casais, né? É uma estrutura física gigante, nós podemos olhar aqui em Blumenau, em todas as regiões circunvizinhas, no mundo todo, né? Essa edificação ela fica vazia durante o dia. E aí essa questão, eu tenho um espaço que durante o dia está ocioso. Tem telhado, tem cobertura, tem conforto, tem luz, tem água, né? Tem banheiro e tudo mais, e a gente tem onde colocar, né? E de lá que surgiu, então, em agosto de 2005, o programa Espaço Alternativo, né? Que as iniciais, né, são PEAL, né? Programa Espaço Alternativo, né?
E até hoje lá, né, foi 18 anos que já está acontecendo, mas no decorrer dessa história, aconteceram, eu diria assim, esse olhar, uau, que legal. Tem muita igreja com porta fechada, né? Outros começaram a tem tanto local que tem criança a ser atendido, que estão com a mesma frase que aquela mulher, aquela mãe, né? Inclusive ela, não sei se ela vai ter a oportunidade de ouvir, né, esse relato, mas ela era oriunda do Paraná e voltou para lá, né? E não sei agora em que período da história, né? Mas ela voltou para lá. Mas é a fala da realidade de todos, eu diria assim, que os dois precisam trabalhar para ter o sustento suficiente para ter o que comer, né? O marido e a esposa não era naquela vez só aquela mulher, né, que tinha essa necessidade, mas hoje em dia como casais, o marido, a esposa precisam trabalhar. E isso se perpetuou de uma forma num sistema capitalista hoje nosso, né? Onde é que ambos têm que trabalhar para poder ter um conforto de vida que anseia e da necessidade. E aí foram surgindo outros PAs, né? Se eu olho na sequência, depois disso, Benedito Novo, em 2006. E o meu contato foi em 2006 com o PEAL. Lá, era um missionário também, uma comunidade da Meu, que é o Ivan Schaeffer, né? Que olhou, achou interessante. E também o bairro da mesma realidade, né? Âmbito industrial, e onde é que as crianças estavam correndo na rua, ou estavam largadas, ou o irmão de 8 anos cuidava de 5, ou de 10 cuidava de 6, ou sozinhos também, né? E assim foi... Não, Benedito Novo também surgiu, lá tive o contato, eu comecei a fazer parte, servindo como conselheiro, suplente conselheiro fiscal, mas já em 2006 eu tive contato. E assim a história foi transcorrendo. Freiburgo, 2007, Doutor Pedrinho, 2010, Pomerode, né, a Beatriz, né, 2011, Concórdia, 2013, Indaial, 2014, Jaraguá do Sul, 2017, Barra São João, 2019, Guaramirim, 2021, São Bento do Sul, né, no Projeto Se Liga, 2021, e Cascavel, né, em 2022, eu ia dizer prematuro, mas não é o caçula, Caçula, né? É o caçula da unidade, né? E aí, em 2014, na verdade, que aconteceu uma unificação, né? Porque cada local começou a trabalhar com aquilo que tinha, né? O espaço físico, mas ao mesmo tempo com o mesmo sonho, a questão de cuidar, mas a gente via da necessidade realmente de tentar auxiliar. A gente vê o corpo, mas... Tá, como é que eu faço PEAL? Como é que eu atendo crianças? Como é que eu fujo de ser um depósito de crianças? Né? O que nós vamos fazer? Né? Porque o PEAL nasceu da necessidade de não ter onde deixar as crianças. Né? É isso. Então, eu preciso gerar um ambiente de proteção, assistência social. Proteger a criança dos perigos das ruas enquanto que os pais estão trabalhando. Não tem onde ter. Mas, ok, então eu sento a criança numa cadeira o tempo todo e deixo ela lá, eu só dou brinquedo, eu jogo bola, só leio com ela, eu só faço... Dá um celular. Dá um celular. Jogo videogame, né? Então... Beatriz vai me bater aqui com esse papo dele. Sim, é uma opção, podemos sim, tudo nas suas devidas doses, tudo é permitido, né? Mas aí surgiu essa questão, o que fazer? E aí a associação se tornou algo necessário e importante. Isso foi em que ano? 2014. 2014, né? Onde que PAs, né? Antes disso, né, a gente já estava em 2000 em Dayal, depois entrou junto 2014, mas aí, se a gente olha, né, tinha 2005 Timbó, 2006 Benedito, Freiburgo 2007, Doutor Pedrinho 2010, Pomerode 2011, Concórdia 2013, então já tinha 6 unidades de PA e cada uma tentava caminhar sozinho da melhor forma possível, mas a gente percebeu que era interessante a gente criar uma unidade jurídica única, mas não somente para aproveitar e criar uma associação com os mesmos desígnios filantrópicos e assim por diante, mas muito mais também padronizar o trabalho, o atendimento, e conseguir de alguma forma também ser, como associação, ser um apoio para essas unidades. E as outras que foram surgindo depois e que hão de vir, ainda se Deus assim ou quiser, na verdade, né? Então, de forma resumida foi isso, e aí surgiu, né, o lema, né, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele, que está escrito em Provérbios,
outros, né? E aí a gente começou a perceber, né, à medida que foi os frutos do PEAL, a gente começou a perceber onde que o PEAL estava sendo importante, como ele conseguia realmente ajudar, né, aos pais a educar na criação dos filhos, o que fazer também, né? Eu acho que aí, na verdade, entra, talvez a Beatriz pode compartilhar um pouquinho, porque, né, legal, tá instituído, existe o PEAL, existe onde deixar a criança, né? Existe a questão dos recursos públicos também para pagar, né, os recursos públicos, perdão, os recursos necessários para pagar, que podem ser públicos, privados, físicos e assim por diante, né? Mas aí o que fazer também nesse tempo com as crianças quando estão no PEAL, né? Eu acho que aí a Beatriz, né, tem uma longa caminhada também dentro do PEAL. Hoje ela, né, eu tomo a liberdade de apresentar ela, né, que ela foi contratada pela associação para a parte pedagógica, mas a história da Beatriz no PEAL já começou muito tempo antes, na verdade, tá? Sim. Deixa eu só perguntar uma coisinha, né, que eu percebi que 2 nasceram durante a pandemia. Sim. Por uma claro, já se percebia essa necessidade, mas aquilo ficou mais evidenciado nesse período, assim, olha, temos que fazer porque... Sim. Porque é interessante, você olha assim, né, Sim. um movimento que ocorreu era de fechamento de vagas e coisa e tal, e de repente, opa, aqui nós tivemos um aumento. Né? São sonhos que já estavam... como se já eram sementes já plantadas antes. Tá. Né? E aí, digamos, foi estranho. Bom, a pandemia é estranha, né? Sim. Assim, não queremos nunca mais viver isso, né? Desejamos não viver, né? Mas ela foi, de alguma forma, embrionada antes disso, já existia o sonho. E aí, no decorrer, vamos dar os passos já. Não vamos, né? Vamos iniciar e vamos pausar. Então, foi se trabalhando. Apesar de não podermos estar fazendo o atendimento presencial ou ter começado um pouquinho, né? Porque a pandemia começou antes já, pensando no mundo, né? E o ápice, né? Ele foi um ano depois do que no mundo. E aí depois tomou todo, mas conta no Brasil como um todo. Então, isso foi acontecendo e depois tivemos que pausar esse início, né? Mas era algo que não nasceu devido à pandemia. Okay. Não foi devido à pandemia. A pandemia, vou usar a palavra, atrapalhou, né? Tipo, começa, pausa, faz atividades de apoio, né? Da modalidade online, visitação, e faz atendimento individual. Então, fomos nos desdobrando, né? Para fazer da melhor forma possível e respeitando as medidas sanitárias, na verdade, né? Para preservar a saúde, né? Dos educadores e também, né, das crianças, das famílias como um todo. Mas não foi, né? Já era algo que já estava acontecendo e foi caminhando no decorrer da pandemia. Legal. Então tá, agora sim. Então, essa parte agora de como nós vamos fazer isso funcionar, né? Eu lembro que quando a gente começou em Pomerode, eu e a Rosane, a gente foi conhecer as outras unidades para ver, como é que funciona isso na prática. Daí você foi vendo, eles fazem o devocional Surpresas para Hoje, todo dia, eles fazem a tarefa da escola, isso e aquilo. E aí você foi, a partir daquilo, trabalhando com o que você tinha na sua unidade, né? E assim, muitas das primeiras começaram. Só que daí, como o Darley falou, mas aí começou, um fazia mais isso, outro mais aquilo. Então, a gente começou a estruturar isso, fizemos até, assim, uma pesquisa e tudo mais, né? Disso surgiu um PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, que hoje a PEAL tem também, né? Onde tem todas as informações da unidade. Então, cada PEAL tem o seu, mas a base de trabalho é a mesma. Então, o trabalho é dividido num tripé. A gente tem a parte espiritual, onde a gente lê os Surpresas para Hoje e a Bíblia com as crianças. E a gente sabe que esse é o grande diferencial, né? Aquilo que realmente faz diferença na vida das crianças. E aí temos também no espiritual uma parceria com a Cruz Azul, onde eles vêm fazer o trabalho ou a gente é capacitado por eles para fazer o trabalho de prevenção, né? Não só na questão das drogas, mas abuso sexual, enfim, vários temas. Aí tem a parte pedagógica, onde se faz, sim, a tarefa escolar. E quando é possível, por exemplo, na unidade, também tem a questão do reforço, mas sempre de uma forma mais lúdica. Não mais uma aula, né? Porque a criança já estava na escola.
E daí temos as atividades alternativas, que é a terceira parte. Então, lá depende muito dos dons e talentos de cada um, né? Então, se tem uma prof que toca violão, temos musicalização. Ah, tem alguém que sabe fazer comida. Então, vamos fazer culinária, né? Tem os jogos. Tem, por exemplo, unidade que tem professora de taekwondo. Então, tudo depende de como a gente está servido de dons e talentos, né? E a ideia também é que não seja como aquele modelo em que a criança vai ficar sentada o tempo todo, que o Darley falou, né? Ah, vamos botar ela sentada, né? Mas ela sempre vai ter outras coisas para fazer. Sempre pensando que ela deveria estar em casa naquele tempo. Então, a gente proporciona um ambiente mais parecido com a casa possível. Então, ela não vai estar fazendo sempre a mesma coisa. E aí, a gente acaba não tendo problema do celular, né? Porque Sim. daí a criança tem tanta coisa para fazer que ela esquece o celular, né? Tanto assim, mês que vem eu vou fazer 11 anos de PEL Pomerode. E eu não lembro de alguma criança que disse, prof, eu posso pegar o meu celular? Porque sempre tinha coisas para fazer, né? Então, essa é a ideia, de que a criança esteja num ambiente onde ela se sinta segura e onde ela também esteja num lar, né? Mais parecido com o lar dela. Que desafio, hein? É Porque desafiador. Uau. Por isso também o número de crianças, né? A gente tem assim, 10 crianças por educador. Porque se eu tiver um monte de crianças, ok, eu vou atender um monte de crianças, mas eu não vou ter essa qualidade e não vou ter como fazer isso, colocar tudo isso em prática, né? E talvez até corroborando isso tudo, na verdade, o PPP, né, é um documento, na verdade, né? E ele tem o embasamento, né, nisso que a Beatriz coloca, né? De que realmente a diferença em você estar do lado e ter, né, uma quantidade máxima de crianças é um diferencial, principalmente pela evolução e a rapidez que as crianças aprendem, tipo o celular e assim por diante. O aprendizado, né, o cognitivo, ele é muito acelerado, muito rápido, né? Se a gente olhar para a nossa idade, assim, a gente não aprendeu tanta coisa com 5 anos ou com 6 anos, né? Se a gente for mais até para o interior, talvez em países mais desenvolvidos possa ter sido, mas hoje em dia a gente percebe essa evolução, ela é muito mais rápida no tempo, na cronologia, né, de idade, né? E aí a gente vê cada vez mais essa questão realmente da educação, os tipos, né, a socrática e a hebraica, né? Isso é bem didático, né? Então, a educação socrática, ela pressupõe, ela vem, né, como se diz, de Sócrates, né? É onde que a exposição da palavra. Então, quanto mais pessoas ouvirem uma palavra, maior é a minha amplitude de repasse de informação. Então, se você tivesse aqui, você falar algo na minha Beatriz, ok. Se tivesse 2 pessoas e tivesse 4, teu sucesso seria menor, 4. Então, essa é a visão socrática né, dos espaços grandes, né? Já a hebraica, ela tem muito essa questão realmente do 1 a 1, né? Do individual, né? Do mentoreamento, né? Não estamos falando de coaching, né? Nós não fazemos coaching com crianças, mas a mentoria realmente de conseguir trabalhar essa questão de ter em casa, de você conseguir trabalhar as emoções, etc. Eu não consigo trabalhar com uma criança e estar sentada numa cadeira com 50 outras crianças, trabalhar as emoções dela, né? A inteligência emocional, que é algo que hoje em dia a gente vê um grande desafio. As crianças são muito inteligentes, mas temos os adultos até analfabetos emocionais que não conseguem lidar com perdas, não conseguem lidar com a frustração, não conseguem lidar com uma pandemia, nem nós não sabemos muitas vezes, mas nós precisamos trabalhar. E a forma que é através da educação hebraica, onde é que, na verdade, então sim, você tem uma quantidade limite de crianças para possibilitar, então, para que uma professora, um educador, um voluntário possa realmente sentar, dar atenção, tratar a criança no seu individual. Né? Porque é isso que ia acontecer em casa. Se tivesse o pai e a mãe teria 1 filho ou 2 filhos. Como é que eles iriam tratar a criança em casa? No individual, eles não iam ter 50 crianças, né? Então, a gente tenta realmente trabalhar dessa forma. E aí a gente vê o efeito também disso, de você conseguir afetar novamente, né? Essa palavra de gerar afeto na criança, né? Pelo individual. Ela ser ouvida, ela ser especial, ela ser vulnerável, ela ter um porto, uma confiança, na verdade, né? Ela se sentir uma. Ou talvez não seja exatamente assim, mas ela não é uma no meio de muitos, mas ela é a
É isso. naquele momento, né? Isso. Exatamente. Isso é bacana. E a necessidade de ser ouvido, né? Hoje a gente vê isso. Então, a criança está o dia todo fora. Muitas vezes à noite em casa, é tantas demandas da casa que o pai e a mãe não têm aquele tempo que deveria ter, né? E aí, ela vai ficar num espaço onde ela também não vai ser ouvida. Não, ali ela vai ser ouvida. Então, ela vai poder botar para fora. E muitas vezes a gente pode ajudar ela na tomada de decisão, né? Fazer ela pensar sobre. Então, tem muitas coisas, às vezes, que os pais não sabem que estão acontecendo e acabam sabendo através de nós, professoras. Ó, tá acontecendo tal coisa com seu filho, né? Conversa com ele em casa. Mas por quê? Porque justamente a gente tem esse tempo Foi de espaço. qualidade, né? É. Isso ocorre com frequência, assim? Essas Cada vez conversas mais com- frequente. Porque conforme eles vão criando conexões com a gente, né? Assim, sentindo essa abertura, eles vão procurando mais. Hoje, as crianças não chamam mais de secretaria, por exemplo. Eles falam, eu posso ir contigo na sala do aconselhamento? Eles deram esse nome, né? Então, às Sim. vezes, quando é um assunto assim que ela quer ter mais privacidade, ela pede. E quando a gente percebe, por exemplo, ela não está brincando, ela não interage, ela não está interessada, a gente vai de encontro. Está acontecendo alguma coisa? Você comeu hoje? Já aconteceu da criança não ter comido porque não tinha comida em casa, né? Então, então nós vamos lá te dar um lanche, né? Ou então, meus pais brigaram, né? Meu pai foi embora. Várias situações. E aí, como é que aquela criança vai estudar aquele dia, né? Ela não pôde falar com ninguém. A gente já teve momentos, por exemplo, no Surpresas, ou no grupo de apoio também, onde eles têm o tempo que eles podem falar também, né? Então, a criança abriu, ou nem abriu e começou a chorar, os outros vão lá, todos abraçaram junto, sabe? Então, tem esses momentos também. E eles acabam criando vínculos, parece realmente uma família, né? Aquele irmão mais velho com aquele irmão mais novo. Aqueles que já estão mais tempo, por exemplo, né? Um dia a gente ensinou eles a amarrar o cadarço. Hoje eles estão ensinando os menores a amarrar. Então, isso vai se passando de um para o outro, né? E dentro dessa proposta de atendimento, vocês também têm respeito à questão de idades, por exemplo, ou são todos Sim. juntos assim? Aí varia um pouco de unidade para unidade, né? Por exemplo, tem de 5, tem unidade que atende 5 a 11, 5 a 12, né? Tem 6 a 11. Então, conforme as demandas. Por exemplo, Cascavel, que começou agora, por ser tudo novo para eles, eles optaram por atender crianças de 8 anos. Para eles, né? Saber como lidar e tal. Nós, hoje, atendemos de 6 a 11. E aí nós temos um ótimo problema, que os de 12 não querem ir embora. Eles querem ficar, né? E eles acabam ficando como ajudantes. A gente chama eles de monitores, né? E eles, então, eles dizem assim, eu quero fazer o que fizeram por mim. Então, eles são... eu sempre digo assim, eu acho que são futuros professores também, né? Quem sabe? Então, hoje, uma das nossas professoras em Pomerode, ela foi contratada e ela também, ela continuou como monitora e hoje ela é contratada professora. Começou como aluna. atendida? Ela foi da primeira turma a primeira aluna. Olha só, que legal. Mas por quê? Porque ela sentiu uma diferença na vida dela, né? E esses monitores também, a gente faz uma programação para eles, porque eles já têm uma idade diferente e tudo, né? E esse ano a gente perguntou para eles assim, o que mais te marcou dentro do PEAL? E eles falaram, eu fui ouvido, quando eu mais precisei, eu fui amado, eu fui acolhido. Então, não foi nenhum brinquedo, não foi nenhum passeio, nada disso. Mas foi o fato de ter sido ouvido e amado, né? Então, eu creio que isso faz toda a diferença. Como o Darley falou, se fossem muitas crianças, né? Não tem como fazer. Não tem como estar tão perto, né? Que muitas vezes é o que a gente percebe na escola, né? Isso, Secular, isso. né? Uhum. O normal, digamos, né? Vamos lá, ajuntamento de alunos, porque precisa, é obrigado a ir para a aula, né? Mas que na qualidade acaba... Inclusive, perdendo, né? às vezes a gente consegue ajudar até a escola, né? Porque a gente tem essa proximidade e a gente descobre o que está acontecendo. Não, ali realmente tem um caso de separação e tal. Por isso essa criança não está rendendo. Aí dá para chamar os pais, dá para conversar, sabe? Então, tem toda essa questão. Nós temos também essa parceria. E essa é uma realidade mais Pomerode, né? Essa parceria com a escola pela proximidade. Mas isso está dando tão certo que outras unidades também já estão começando a fazer visita na escola e tudo mais, né? Eu creio que é uma forma de nós nos ajudarmos ainda mais.
E os alunos, eles são provenientes de diversas escolas ou são alunos de uma só? Como que é essa dinâmica? Ou Pomerode... quem pode, quais são as crianças que podem ir, né? Sim. Então, como é que é feito? A gente faz uma ficha de fila de espera, então os pais preenchem aquilo, né? E aí, conforme a gente vai tendo possibilidade, vamos atendendo. Tem casos, por exemplo, que são encaminhados pelo Ministério Público ou pela assistência social, já tivemos. Então, são esses que a gente dá prioridade, porque às vezes a família pode perder a guarda da criança, ou, tá acontecendo alguma coisa, né? Às vezes tem casos de uma criança que pode estar com o avô, mas esse avô é alcoólatra, né? Faz uso de álcool. Então, ela não está protegida ali. Então, tudo isso a gente olha também, né? Então, veio uma série de casos. Nós, em Pomerode, atendemos uma única escola, porque nós ficamos do lado dessa escola, né? Mas, por exemplo, Jaraguá são 17 escolas diferentes, né? Então, cada lugar é uma realidade diferente. Mas a maioria são mais de uma escola que eles atendem. Então, está se buscando conversar nas escolas para ver possibilidades da gente se ajudar mais, né? E não são todos também que são atendidos na escola que vêm, né? Imagino Não. Essa questão da particularidade da escola, ela é mais realmente de Pomerode. Os demais, tipo assim, não... Quem vem ao PEAL pela necessidade são os pais, né? Então, tipo, N locais, e, né, a priori sempre, né, a gente sempre parte, né, a instituição deles, né, a Associação dos Programas Educacionais e Assistenciais. Então, a primeira missão é a assistência para proteger a criança se ela não tem onde ficar, né? E essa é a questão da lista de espera. Então, às vezes, eu tenho até, que nem o exemplo que ela deu, eu tenho até onde deixar com uma tia ou alguém, né? Mas assim, e o que essa criança vai fazer lá? Então, não, vamos acolher, né? Então, normalmente, quando vem o encaminhamento por algum órgão público, é porque já se exauriu todas as possibilidades de encaminhamento, então a gente acolhe, né, a criança. Mas a fila de espera, ela sempre parte dessa premissa. Não, criança, uma até 50, até 100, até 200, né? Sempre vai estar observando, digamos, qual é a situação? Existe vulnerabilidade para aquela criança? Essa é que tem. Eu tenho onde ainda administrar com, sei lá, a vizinha deixou um adulto está e pode cuidar. Legal. Contra uma que não tem onde deixar, a criança vai ficar sozinha. Legal. Passa na frente, como se diz na fila, essa questão da assistência social, né? E também, né, a questão do trabalho, né, que é feito, né, a partir do tripé. O objetivo realmente é desenvolver a criança para um ambiente, né, apoiar para que ela tenha como se diz, um melhor preparo para a vida, né? Esse tripé, ele não é simplesmente um tripé, não, porque vamos colocar o espírito, não, porque a gente acredita que o espiritual, né, é uma base necessária para uma vida plena, né? O educacional. Por que se faz as tarefas escolares na criança, né? Por que uma educadora fica sentada do lado dela? Seria o papel do pai e da mãe, mas muitas vezes não tem tempo para ficar, então não. Depois, né? Nem depois. Chega à noite, vai chegar às 7, 8 da noite, já é horário de dormir de novo. Não, tem que fazer comida e assim por diante, né? O sistema é complexo. O sistema familiar é complexo, né? Que a gente vive, né? Então, a ideia realmente é a gente preparar também para que essa criança saiba fazer conta de matemática. Para que ela saiba escrever, para que quando ela lê um texto, ela entenda também o que ela está lendo. Que ela, né? Isso vai desenvolvendo para que ela seja... vou evoluir para fazer uma faculdade ou na escola, para eu ser bem preparado para isso. E, ao mesmo tempo, preservando também, a gente fala, o terceiro, né, o ócio criativo, né? Todas as atividades, a gente também precisa preservar que ela é uma criança, ela precisa também do lúdico, ela precisa aproveitar, aprender. Não, a gente quer aproveitar que ela desenvolva a partir dele. A gente sempre entende de que toda e qualquer atividade que uma criança faça, que ela seja pensada. Jogar bola é uma atividade física, é uma atividade onde é que você vai trabalhar as emoções, é uma atividade onde é que você vai ter que trabalhar o perdão, é uma atividade onde é que você vai queimar calorias, é uma atividade onde é que você vai ter que, de repente, aprender a lidar com a raiva, você vai ter que aprender a lidar com a derrota, você vai ter que aprender a, de repente, interagir com alguém que você... uma gincana, uma aula de línguas, ou a própria culinária, ou os trabalhos manuais, ou fazer atividades a partir do lixo, né? Então, é infinita a quantidade, mas desde que seja pensado, e de novo nessa questão, para desenvolver ela, para acontecer o melhor e gerar uma conexão.
a criança, ela vai aprender. Toda e qualquer criança, ela aprende. A partir das conexões que ela tem. Ela pode estar em casa assistindo o tempo todo YouTube. Depende do canal que ela vai assistir, ela vai aprender. Depende ao contato que ela vai ter com como se diz, a tribo dela, os vizinhos dela, o que for, com o traficante de rua, se ele tiver uma atenção legal, né, é aquela... É ali que vai ser a referência. Ela vai ser a referência, né? Então, nós, como PEAL, queremos ser uma extensão da referência familiar, conforme, na verdade, Deus desenhou o projeto da família. E tentando auxiliar no caos que existe no mundo. Né? Assim, em tudo existe caos, né? Então, nós, de alguma forma, nós queremos ser, eu diria, voluntários... organizados como uma associação, né? Mas queremos ser voluntários em auxiliar na educação, em ajudar a tentar equalizar a ordem no caos, na verdade, né? Porque esse é o grande desafio que tem, né? Existe entretenimento, existem formas de ver, mas quem melhor chegar no coração da criança, elas são esponjas, elas vão absorver. E ali elas vão saber. Isso que ela falou, tipo... Tem muito... Sim, direto. Se ela quisesse, tipo, ela poderia 24 horas por dia acolher todas as educadoras em todas as 12 unidades, todos os funcionários que o PEAL tem contratado, todos os voluntários, todos os voluntários de conselho, poderiam o tempo todo, né? Mas, assim, existe um limite. Mas é esse o papel nosso, né? De gerarmos conexão com as crianças e, ao mesmo tempo, com as mães, com os pais, com os problemas familiares, né? Mas começa a partir da criança, né? Então, esse é a nossa missão como voluntários, né? Existem tantos voluntários que atuam dentro do PEAL, né? E, de alguma forma, a gente tentar ajudar pais na educação das crianças, desenvolver as crianças, né? Preparar e, ao mesmo tempo, já plantar a sementinha também, né? Da dádiva de fazer de novo ao próximo, que essa criança vai crescer, né? O exemplo dela, né? Os monitores. Eles já estão aprendendo e entendendo de que eles foram servidos e estão sendo preparados para servir o próximo. Esse próximo pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser na associação de bairros, pode ser dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro da empresa, né? Em tudo, né? Então, tudo nessa questão, novamente, de tentar afetar para gerar afeto e, ao mesmo tempo, eles afetarem também, né? 18 anos, né? Então, hoje mesmo, dentro da empresa que eu trabalho, né? Uma moça, 21 anos, né? E ela trabalha na exportação, no departamento da exportação da empresa no qual eu sou funcionário. E aí, de repente, eu falei, eu ajudo no PEAL. Não, eu frequentava PEAL quando eu tinha meus 8 anos, né? 18 anos, 25, 27 anos, uma pessoa que se sente influenciada pela vida, né? E aí a gente faz essa conta, 18 anos, claro que nós não estamos desde aquele tempo atendendo 400 crianças, né? Mas são centenas, milhares de crianças e famílias que, de alguma forma, você plantou alguma semente e você fez alguma diferença naquele momento, naquela senhora lá, né? Naquele momento foi super importante, aquela criança, ela veio pro PEAL, ela pôde trabalhar. Lá em 2005, né? Naquele momento foi importante, né? O PEAL pôde fazer parte da vida daquela família, na verdade, né? Que legal, mais um exemplo aí que... Poxa vida. E também eu ensino, eu faço questão, eu acho que a Beatriz, a gente, o podcast, né? A gente pode ficar aqui, eu acho que Beatriz, gostaríamos de compartilhar 24 horas de exemplos, né? A gente é abençoado com os frutos, né? A gente sabe das histórias, né? Mas eu faço questão da Beatriz, de uma das histórias, assim, que ela sabe contar melhor do que eu, assim, mas, assim, são histórias marcantes que diz, uau, como que uma criança pode influenciar num adulto ou algo assim, né? Eu gostaria, Beatriz, que você compartilhasse a história daquela mãe que passou mal, da menina que... vai no PEAL, né? Mas eu gostaria que você contasse essa história de uma história que vocês contarem, onde é que isso foi levar, na verdade, né? Se você puder compartilhar. É que ela viveu, a Beatriz viveu isso na pele, né? Mas eu acho que ela tem... vai ser legal ela compartilhar. Às vezes eu conto tanta história pro Darley, daí agora ele fala assim, daí eu tenho que pensar, qual delas foi, né? Mas assim, tem várias, né? Teve, por exemplo, tem uma criança que uma vez ela estava com sérios problemas de questão de perdão, assim, e conflitos em casa também com os pais, né? E eu lembro que uma professora, na hora dos surpresas, ela pegou um cactus e aí ela falou assim, quando a gente não perdoa, a gente fica apertando o cactus e vai machucar quem? Vai machucar quem tá apertando. Então você tem que soltar.
E aquela criança chegou em casa e contou isso para os pais. E eles estavam num período de problemas familiares e tal. Naquela noite, a mãe me mandou, né, um áudio por celular. E ela disse, professora, tu não sabe como foi importante ouvir isso da minha filha. Como isso foi importante para nós entendermos o perdão, né? Então, essa do desmaio também, sabe? De vamos orar junto, sabe? Às vezes por uma situação, seja no desmaio, ou, né? Senhor, que a minha mãe volte de novo, né? Porque ela desmaiou. Teve N situações, né? Teve um caso, por exemplo, de uma mãe que um dia mandou uma mensagem e disse assim, hoje eu quis cometer suicídio, né? Ela estava dentro do carro e queria bater o carro de frente com o caminhão. E na hora eu lembrei dos meus filhos. Eu disse, se tem alguma chance, Deus, me mostra qual é. E ela lembrou de mim. Então, ela pediu para conversar comigo, né? Claro, a gente encaminhou ela adiante e tudo, né? Acompanhamento. Mas, assim, são N situações em que você vê o quanto aquela palavra que a criança escutou em casa, ela levou para casa. No caso dessa mãe, ela disse que ela lembrou de mim porque os filhos falaram que foram ouvidos no PEAL. Então, poxa, se ela ouve, né? Se ela ouve os meus filhos, talvez ela me ouve também. Então, vai muito além do que só o atendimento das crianças, né? E depois da pandemia, a gente vê que isso aumentou bastante. E às vezes eles vêm, Bia, você é a única pessoa em quem eu confio, né? Então, tu fica assim, mas, né? O teu filho vem aqui e tal, mas é o que eles estão levando para fora. E também na escola, né? Porque às vezes os professores vêm e tal, então eles dizem assim, a gente sabe quem é aluno do PEAL. E eu já perguntei várias vezes, por quê? Eles são alunos que fazem tarefa, eles têm um comportamento diferente na sala, eles são prestativos com os colegas. As merendeiras dizem assim, eles entregam o prato de uma forma diferente, eles dizem um obrigado pela comida. Isso tudo é fruto de um trabalho, né? Onde você, às vezes, não pode ter tanta criança, mas é feito de uma forma diferente. Né? Coisas pequenas, né? Exatamente. Na verdade, né? Exatamente. Pequenas, mas que fazem a diferença, né? E aí tivemos esse ano o caso de um pai, então, eles se separaram, a mãe foi embora e deixou as crianças com o pai. E ele disse assim, é impressionante, eu não sei o que vocês fazem aqui, ele falou para mim, mas é impressionante. Eu não leio a Bíblia, ele disse, mas o que o meu filho traz para casa e o comportamento dele mudou de uma maneira que a gente não conhece mais ele. Né? A forma de colocar o calçado, a forma de arrumar o material na mochila. Então, essas coisas vão mudando. Mas eles vão percebendo que é possível, né? E a gente vai ajudando. Na medida do possível, a gente vai ajudando nisso, né? Interessante até o que você diz, né? De que os professores, né, comentam que tem algo diferente, né? Eu me recordo também, né? Benedito, quando eu estive lá, então... rapaz que passou pelo período do PEAL, na escola, PEAL, né? Eu não recordo se ficou 4, 5 anos, quantos anos ele ficou no PEAL, e adolescência e juventude, né? E aí um determinado dia, o dono dessa empresa, né, conversando numa conversa informal, assim, com uma pessoa da diretoria do PEAL, falou, não, eu tenho um rapaz que passou pelo PEAL, né? Ele citou o nome, né? Aí a outra parte, ela disse, não, realmente, ele anos que ele esteve com a gente, né? E aí ele falou, assim, ele disse assim, dá para perceber que existe algo de diferente nele, né? Dá para perceber que tem, porque esses princípios de caráter, né? De compromisso, de responsabilidade, ele diz, eu não enxergo isso nos outros funcionários. E por que eu não enxergo? Qual é o diferencial dos outros funcionários para ele? Tem algo diferente nele, né? E claro, a gente acredita, né, que Deus nos usa para transmitir algo, né? E ele precisa de servos para transmitir, e assim a gente verifica. Eu agora lembro também, Beatriz, do desmaio. Eu não lembro qual foi a história, qual foi a menina que foi, mas que a menina veio contar para você. Eu tô com o nome de Laura, não foi a Laura, foi outra menina que veio e que ela contou como é que foi o episódio do desmaio, que ela orou, mas assim, teve uma parte que me chamou muito a atenção, o que para a criança era importante primeiro, de que ela orou, mas eu não lembro o nome da criança, que vocês contaram uma história que era de apresentar Jesus antes da importância. Porque a gente fala muito da questão que tem uma passagem. Essa criança aprendeu alguma coisa no passado com vocês e aconteceu um episódio em casa e ela veio te contar num outro dia, na verdade.
da importância de tomar a decisão mais importante, que é se eu quero viver com Jesus ou não, né? Então, ela foi com aquilo na cabeça e tal, e a mãe um dia desmaiou. E aí, a criança logo, então, foi acudir a mãe, e ela disse assim, mãe, você já tem Jesus no coração? Porque ela estava preocupada que a mãe partisse sem ter Jesus no coração, né? E ela orou com a mãe ali e tal. Isso também foi uma coisa bem impactante, assim, né? Para mim impactou muito, porque, assim, em sã consciência, né, assim, eu tenho certeza que Darley, Beatriz, Loriberto, né, se alguém desmaiasse aqui, a gente ia ligar para o 192, Isso. 193, nós íamos, né, não, a preocupação de uma parte, não, existe a questão da saúde, mas existe também a questão espiritual, que é importante também. E qual das duas pés, não, vou te resolver, porque eu não ia fazer isso. Uhum. Mas a criança, ela entendeu a essência. Ela entendeu a partir de uma história que, né, as Isso. professoras contaram, ela entendeu a essência da importância que tinha aquilo de, não... Mas Deus tem pra onde poder eu pra vou, né? curar, e caso não A for, tem um lugar decisão. depois da morte também ainda. Uhum. Tem um lugar depois da morte, né? Pra chegar. Isso mexe muito comigo, porque muitas vezes eu não iria, por mais que eu acredite que eu iria me preocupar antes da questão da saúde. Não, se Deus é grande, Ele vai cuidar da saúde também, né? Mas o mais importante primeiro, né? De que realmente entregar a vida a Cristo. E crianças, né? Sim. Crianças de 8 anos, de 7 anos, né? Sempre brinco com a Beatriz, se nós tivéssemos, você deu o exemplo do cactus, né? Uhum. A facilidade de perdoar, né? Mas tem que ser treinado, né? Eu tô bravo com a Beatriz. Uma criança, você tem que pedir perdão pro seu amiguinho. Tá bom, né? Uhum. A criança vai lá e ela tirou cactus, né? Então, tipo, não, ok, a gente tem que se entender e depois a gente tá brincando. Não, quanto que a gente tem a aprender com as crianças pelos ensinamentos simples, na verdade, que a gente tem, né? E com a história do cactus, então, quando existe uma situação hoje, você tá apertando o cactus, né? Já Tem que fica- resolver. Fica marcado, né? Fica marcado. Uhum. Exemplos, né? Os Sim. exemplos aqui. Sim, com certeza. E é fácil de entender daí, né? Uhum. Bem fácil de entender. Que legal, que legal. Antes tu mencionasse 400 atendimentos. Isso multiplicado por anos e anos de atividade, então a gente chega a algumas... Infelizmente eu Milhares, não tenho a estatística final, mas sim, são milhares. São milhares daquilo. E o objetivo, né, à medida que unidades vão surgindo também, né, o PEAL, né, ele não é um trabalho único, né, nós estamos afetando, né, as crianças que estão ao nosso redor, nas comunidades ali que estão, existem acontecendo dentro de igrejas, de salões e dentro de escolas também fechadas, né, o PEAL de Dr. Pedrinho, ele começou num salão, né, de uma sociedade recreativa e esportiva, né, o PEAL acontecia lá dentro da cozinha dessa sociedade de segunda a sexta, e aí final de semana as atividades eram recreativas para aquela sociedade, né, que tinha, né, se usou espaço, mas, de novo, cuidar de crianças, né, num local, né? Então, existem muitos outros, se a gente pesquisar, né, contraturno escolar, né, existem muitos, né? É uma oportunidade muito grande de fazer a diferença no mundo, fazer a diferença para aqueles pais, para aquelas crianças, para proteger. Existe muita escola, existe um convite, muita escola, existe muita igreja que ainda está com as portas fechadas, que tem a estrutura física, tem também, né? Uma questão, sim, que precisa de recursos financeiros e precisa também de recursos humanos, né? Precisa de educadores, precisa de pessoas que estejam aptos a fazer esse sacrifício em prol do outro também, né? Então, esse também é um dos desafios, eu diria, que hoje em dia existe e que provavelmente, se a gente conversar com outras denominações, né? Hoje em dia a mantenedora é a Missão Evangélica União Cristã, né? Juridicamente, né? Os recursos não vêm através dela, né? Vem de N formas, na verdade, para ser possível fazer o atendimento gratuito, né? Mas a parte, na verdade, dos recursos humanos também é muito importante, né? Recentemente a gente ouviu aqui do Bom Amigo a dificuldade que tem e ali é ensino regular. Né? A dificuldade que se tem em ter profissionais porque fora, né, hoje o Estado tem um plano de carreira interessante, então acaba muitas vezes que uma instituição privada ela não consegue
segurar um educador pela questão financeira, né? E antes tu falaste da questão do amor, de vocação, de ter isso como um chamado, né? Pesa muito numa situação dessa. E imagino que para vocês também é algo muito semelhante, né? Sim, porque daí às vezes assim, eu quero trabalhar no PEAL, né? Mas aí começa a se deparar com essas situações. Tem um caso de violência, tem isso, tem aquilo. Mas isso já não é comigo, né? Ou então, essa mãe, né? Depois do horário, você pode me receber porque eu preciso ser ouvida. Não, mas o meu horário é tal horário, né? E aí você tem que encarar isso como um ministério, né? Não apenas como um trabalho, mas, Deus está colocando essa mãe no meu caminho por algum motivo, né? Então, a gente pode ajudar. Então, realmente, é bem complicado, assim, para a gente encontrar pessoas que tenham também o coração ali, né? E queiram servir, como Jesus fez também por nós, né? Como é que é o processo seletivo dos educadores hoje? É feito localmente? Localmente, né? Surge a necessidade, né? Dentro de cada unidade, até pensando na estrutura, né? Hoje em dia, né? Como existe a associação, né? Existe um conselho de administração, né, geral, que cuida, né, como se diz, de todas as partes jurídicas, contábeis, assim por diante, mas cada local tem um conselho curador, né, onde é que existe um presidente de conselho, um tesoureiro daquele conselho, né, tem um presidente, né, tem né, como em qualquer associação de bairro, sociedade, qualquer grêmio, né, então, e lá, na verdade, surgindo a contratação, né, então, dá para dizer que existem, dependendo do local, até entrevistas com psicólogos, assim por diante, mas quem é responsável pelo recrutamento e seleção é aquele conselho curador, né, que é norteado, né? Então, sim, tem que ter, na verdade, o chamado, na verdade, para trabalhar com crianças, né? É uma das premissas que a gente coloca, né? E, ao mesmo tempo, se identificar, né, com o nosso tripé, se identificar com o nosso trabalho, se identificar com a nossa visão. É importante, né? A gente falou sobre a lista de espera já, e assim, a lista é infinita, né? De tantas que tem. Nós não fazemos isso, a gente fala sobre a Bíblia, nossa base é cristã, né? De trabalho, de atendimento, e nossos princípios são baseados em cima da Bíblia, mas não sobre rituais religiosos, né? Então, nós atendemos crianças de qualquer denominação religiosa, sendo ela cristã, ou outra denominação religiosa também não sendo do cunho cristão, né? Desde ateu, budismo, espírita. Imagino que vocês tenham essas todas situações, né? Todas, né? E a gente não... É que essa é a parte que eu digo, assim, que a Bíblia, né, ela é a base, né? Ela é a base, as leis, elas provêm. Se a gente olhar a própria questão das leis, de onde é que surgiram as leis? Não, são a partir da Bíblia, na verdade. Também existem leis mais antigas, mas se a gente olha do Antigo Testamento Novo, a base legislativa, né, ela surge a partir da Bíblia, né? E os preceitos familiares, os preceitos de relacionamentos, os preceitos de caráter, aquilo que Jesus Cristo ensinou, aquilo que Deus, eles configuram, e todas as pessoas querem isso, aceitam isso, né? A questão de realmente o aceitar o chamado, o entender que Cristo é para a conversão e assim por diante, isso é pessoal, né? Mas aquilo que a gente ensina a partir da Bíblia, todas as pessoas querem. Porque as pessoas querem o amor de Jesus, é amor Deus, é amor, né? E existe, na verdade, essa questão do convite a querer seguir aquele Deus. Mas aquilo que esse Deus ensinou, ele é universal e tem. Então, por isso que não existe, digamos assim, uma distinção de, tipo, uma pessoa que, de repente, uma família que, de repente, não tem Deus como norte, é espírita ou uma outra. Não, mas o atendimento, aquilo que a gente coloca no tripé, no momento de surpresa, eu acredito nisso. Né? Eu quero que o meu filho aprenda isso. Nós não escondemos, nós quando fazemos a inscrição realmente, né, a matrícula, né, nós deixamos claro, nós vamos ensinar a sua filha os valores baseados em cima das escrituras sagradas. É isso que a gente, né, as educadoras vão estar passando. Né? Com isso você tem que, pai, estar de acordo.
né? Ok? Não, sim, eu quero isso, né? E aí quando a gente diz assim, nossa, minha filha, ela veio e orou comigo, os pais querem. Muitas vezes nós, né? Eu sou cristão, mas assim, quando veio uma criança para você e ela, na verdade, te confronta, pai, Jesus gosta disso mesmo, né? Você diz, meu, é disso que eu precisava, né? Assim, alguém mais me trazendo, na verdade, me ensinando, né? Então, isso, de forma geral, né? A gente não discrimina nenhuma religião, ou, né? Não tem. É assistência social, né? A única coisa que a gente se permite, né? E aí, lá que entra a questão do funcionário, realmente, né? Um colaborador, um voluntário. Ele tem que querer isso também. Ele precisa entender, tipo, não, eu estou para servir aquela criança, eu estou para servir aquela... Mesmo que ganhe um salário, porque precisa sobreviver também, né? Precisa também. Mas tem que ter essa afinidade e esse chamado também. Então, isso o conselho local é responsável por estar fazendo. No caso de contratar a Beatriz para a associação, para ser a coordenadora pedagógica geral. Sim, numa entrevista com ela, isso incrível que Beatriz, você entende isso, você quer isso? Sim, eu quero. A Beatriz quer isso, na verdade. E da mesma forma acontece com os outros funcionários também, né? Colaboradores, né? Né, ganha pago e muitos voluntários também, né? Todo mundo que é de conselho curador, conselho de administração, ninguém é remunerado e assim por diante. E muitos voluntários, né, educadores vêm, se voluntariam e ajudam uma vez por semana, 2 vezes por semana. Vem aquela que ela falou, tem educador que tem habilidade com culinária, mas às vezes tem na sociedade uma mãe, ou tem alguém na comunidade daquela igreja, ou uma professora que não, eu sou regular professor, mas eu quero também fazer um trabalho com crianças quando eu não estou em sala de aula. Eu sou boa em corte e costura, né? Eu quero fazer isso. Então, eu venho uma vez por semana de forma voluntária e faz isso também, na verdade, né? Mas nós também temos que ter, né? Porque as crianças vêm todo dia, né? E não é todo mundo que consegue se dispor todo dia a estar, então a gente tem, né, os educadores contratados também. Já que falasse em voluntariado, né? PEAL está aberto a receber voluntários. Por favor. Sim. Tá. Por favor, venham. Depois a gente vai colocar na Sim. descrição do vídeo, né, os contatos aí, então, se tiver interesse para conhecer também, pode fazer contato, né? Vocês recebem, Isso. explicam como é o funcionamento, mostram o Sim. dia a dia e se a pessoa se acha identificada, ela pode... Se tiver o chamado também, muito, né, obrigado pela oportunidade, né? Todos vocês que estão nos ouvindo, assistindo, e se você tem a vontade de conhecer o PEAL, né? Temos aqui em 12 cidades diferentes, né? É claro que podemos oferecer isso para cidades que têm, né? Mas... de qualquer forma, né? Até estágios, às vezes, né? Existem, às vezes, até, não, eu estou cursando psicologia, estou dando uma educação física, ou vou, mecânica, né? Mas, normalmente, existem horas extracurriculares que precisam ser feitas para praticar, etc. Por favor, procure, né? Vamos deixar escrito o PEAL da sua localidade. Vamos entrar em contato com o PEAL geral, né? Nós temos uma secretaria geral, né? Que está instalada aqui em Blumenau, né? Pode vir por aqui, eu quero fazer um trabalho em todas as unidades, eu sou de Pomerode, eu quero fazer a gente direciona para Pomerode. O que você gostaria de fazer? Sim. Precisa muito, é uma ótima oportunidade para quem quer, né? Eu digo assim, quem vai servir vai ser servido também, né? Então, quando você ajuda, você acaba sendo ajudado, então é muito legal e a gente precisa. Com certeza são bem-vindos todos que quiserem, né? Com aquilo que, né? Ou simplesmente conhecer só, né? Se identificar. A mesma questão, né? Eu não tenho tempo para auxiliar, né? Mas eu quero doar algo. Todos os PAs precisam, né? Eu quero doar dinheiro, eu quero doar um bem, eu quero doar meu tempo, eu quero orar pelo PA. Por favor, né? Orem, intercedam a Deus, né? Façam conexões, né? Eu acho assim, juntos somos mais fortes, né? Todos estamos do mesmo lado, a gente sempre quer, em todas as instituições, né? Que já passaram aqui no podcast, né? Nós estamos juntos, né? Todas as que já passaram, né? Nós atendemos nosso trabalho para com crianças, mas nós também queremos ajudar para com adultos, para com dependentes, para a pai, para a capelania, né? Para todo mundo, né? Que existe, então, com certeza precisamos de ajuda e aceitamos, tá?
Legal. Isso E uma coisa legal, ainda complementando, né? A gente tem as experiências de pessoas que vêm e falam da sua profissão para as crianças, né? Já tivemos, por exemplo, piloto de avião, já tivemos bombeiro, eletricista, né? Então, isso também é muito legal. Se você quer fazer alguma coisa nesse sentido, Puxa, os dois também primeiros é o sonho de oportunidade. espiar, né? Ser bombeiro e piloto de avião, nossa. É verdade. E aí, Tu também, né, Kelvin? Tu já queria ser também, eu sei. e amplia o repertório né? deles, né? Para ser Sim. piloto tem que ter isso, tem que estudar inglês, tem que não sei o quê, né? Então, é muito legal isso. As crianças também gostam bastante. Que legal. Isso é interessante. Eu lembro que na universidade a gente tinha programas assim o dia onde você ia conhecer as profissões. Então, assim, cada curso, né, trazia profissionais já formados e era feito toda uma explanação e bem nessa linha, assim. Mas daí já para os mais crescidinhos, daí, né? Sim. Mas, assim, trazer isso já para os pequenos também é legal. Antes vocês falaram na verdade, desde o início a gente está falando do contraturno, né? Isso é tanto na parte da manhã quanto à tarde, nos dois períodos. Tem as particularidades pelas cidades, né? Como o nosso... Vou generalizar, digamos, 5 a 12 anos, né? Ou 5 a 14 anos é o nosso público-alvo, né? Aí tem as pequenas exceções. E por que acontecem exceções? E aí entra a questão dos turnos, né? Existem cidades onde é que existem determinadas classes que só acontecem no período da tarde. Ou dizer assim, as crianças que têm de 7 a 10 anos, essas classes, né, só vão acontecer em um período naquela cidade, naquelas escolas. Sendo que aí, no período matutino, elas seria o contraturno escolar. E à tarde, todas elas são no mesmo período. Então, naquela cidade, pode ser que só tenha PEAL no matutino. Mas aí, eu diria assim, é uma dinâmica que o PEAL acaba se adaptando conforme a matriz dos horários daquele município. Né? A máxima normalmente sempre acontece matutino e vespertino, mas tem situações e localidades que mais até às vezes de interior, que todas as crianças vão num determinado, então naquela cidade somente vai ter PEAL à tarde, porque de manhã todas as crianças estão na escola, né? Então não adianta eu abrir um PEAL de manhã, porque nós não somos substitutos, né? A escola, A né? escola, isso, exatamente. Nós não somos opcionais, nós somos contraturno, né? Nós não... vai no PEAL, não precisa ir na escola. Não. É PEAL e contraturno da escola, então a gente atende, né? Então isso é importante também frisar, né? De que a gente faz, né? Não somos substitutos, né? Um ou outro, né? Às vezes também acontece, por exemplo, Cascavel, que começou. Então, vamos fazer uma experiência, primeiro um turno, e depois a gente vai ver para ampliar, né? Isso também acontece bastante, né? E hoje, assim, Pomerode atende... Nos dois turnos. Nos dois. Sim. A maior parte, né? Sim, Tem um e outro caso, né, que tem, mas a maior parte, né? É nos dois turnos. 2 turnos. Mas, assim, pode ser que ano que vem não muda alguma coisa, vou chutar um local que eu sei, Doutor Pedrinho. Lá era um local que eu tinha, por ser natural de Benedito, então estava mais próximo lá. Então, lá era uma realidade que todo ano, de repente, dependia da quantidade de matriculados na escola, e aí o município tinha que fazer o arranjo para conseguir, né, os docentes e assim por dentro. Então, às vezes só tem aluno para tarde, né? Agora tem aluno para os 2 períodos de novo. Então, acaba oscilando, né? Mas, em regra, nós nos colocamos normalmente para atender o período completo. Indaial é um local que só tem a tarde agora, por causa das questões municipais, né? Então, estávamos abertos, mas não tinha, à tarde, uma fila de inscrições... Sem fim, né? Triplicando a quantidade de possibilidade de atendimento, e de manhã tendo professores ociosos. O que se fez? Não tem crianças de manhã porque elas estão na escola. Então se fechou esse ano no período da manhã, se concentrou mais educadores no período da tarde para conseguir atender mais crianças, né? Então lá acontece só à tarde, né? Então ano que vem vamos ver como é que vai ser novamente a realidade lá. Certo. Bacana. Uau, temos aqui o jornal ele tem formato digital também? Tem sim, Porque a gente pode depois colocar lá na descrição do vídeo também o link para que as pessoas possam clicar e conhecer, né, a partir do
Aqui tem, eu estava dando uma olhadinha antes, assim, bem rapidinho, mas de cada unidade tem um bocado, assim, de informações, né? Desde as informações técnicas, de apoio, de conhecimento, de atividades, né? Dentro do site, né? www.peal.org.br, né? Lá dá para visitar todas as unidades, lá dá para... Só mostrar rapidinho aqui, vamos ver se pega as fotos aí da... Isso. E lá, então, dá para portal de transparência também, contabilidade, todos os balanços estão lá, né? As contas também para doações, assim, porque o PEAL ele sobrevive de doações, né? É gratuito, né? Quem doa? Vamos fazer o serviço da doação aí, que é um dos pontos que eu ia perguntar. Né? Como as pessoas podem ajudar? Isso. Então, além do voluntariado, claro que também, né? Precisamos pagar a conta, precisamos pagar comida, precisamos pagar energia, precisamos garantir o sustento das professoras para elas terem o que comer, professores, né, e assim por diante, né. Então, os nossos recursos, né, eles vêm de órgãos públicos, então sim, através de projetos, né, municipais, estaduais e federais, né, instituições jurídicas, né, empresas, né, privadas, físicas, os pais, a gente pede doação também para os pais, nós não cobramos mensalidades, mas a gente pede, porque a gente entende também que se os dois estão trabalhando, né, eles têm uma fonte de renda que podem nos ajudar também a estar auxiliando no pagamento das despesas pelo cuidado do filho, né, a gente também, né, mas os recursos dentro do PEAL, eles sempre são escassos e limitados, nós sempre trabalhamos com a premissa de que nós não, né, somos sem fins lucrativos. Então, todo o dinheiro que entra se atende. Então, nós sempre, eu diria assim, é um tanto ingrato, mas assim, nós não temos estoque de dinheiro, né? Então, tem dinheiro? Então vamos contratar mais uma professora para atender mais, né? Essa é a máxima nossa. Então, nós sempre trabalhamos no 0 a 0. Nós chegamos no final, ficamos felizes quando dá superávit, que sobra um pouco de dinheiro para o outro ano, né? Já dá a continuidade, né? Mas nós não somos com fins lucrativos, então... todo o dinheiro que entra a gente gasta. Então, gasta com o objeto fim, né, que é o atendimento para as crianças, né? Então, pedimos, né, apoio financeiro sempre, né, ou até por doações de bens físicos, materiais didáticos, material escolar, brinquedos, né, projetos específicos também, né? Não, eu gostaria de apoiar com um projeto de... vou dizer, eu vou pagar uma psicóloga para fazer atendimento com crianças ou fazer um trabalho para conhecer as emoções das crianças, né? Infinita possibilidade, né? Então, existe a opção de poder ajudar uma instituição no local. Não, eu quero ajudar Pomerode, né? Eu me identifico com Pomerode, eu quero ajudar financeiramente com trabalho, com oração por Pomerode. Não, eu quero ajudar a associação como um todo, né? Então, dentro do site, né, e também dentro do relatório de atividades na versão digital, e assim, tem todas as informações bancárias, Pix, conta corrente e transferência, né, que for, né, se alguém sentir no coração, será muito bem-vindo. Todo o trabalho é revertido e a gratidão aqui, a minha e da Beatriz, ela é pequena perante a gratidão de você conseguir atender a criança. Entenda que se você dá R$10, R$100, R$1.000, R$10.000, quem agradece é a criança. É lá. Então, muitas vezes, o nosso obrigado ele é pequeno. As histórias... as emoções a gente não consegue transmitir do bem que a doação faz, e isso em qualquer instituição, né? Nós, como PEAL, nós pedimos doação para PEAL, mas qualquer... essa é a parte, eu acho assim, que a gente muitas vezes não consegue, né, transmitir a alegria no coração quando como se diz, o milagre acontece na vida de uma família, de uma criança, por um trabalho assim existir. Né? Da mesma forma, o seu Ademar Neto, a Vera, que começou, o seu Wolfgang, que foi o primeiro patrocinador, né? Eles não têm ideia, não têm e nunca terão, né, ideia do bem que a partir disso. E a Beatriz não tem ideia daquela criança que ela acolheu, ela não tem ideia de onde é que isso vai chegar, né? A colheita, o final, o fruto, ele é de Deus. Não cabe a nós não também, cabe, né? Não cabe, né? Claro que quando vem assim um retorno, né? É bom. É gostoso, né? E isso não tem preço, né, Darley? Eu acho que esse é um ponto importante, assim, né? Tu vê que gerou uma mudança
na vida da criança, pode ter sido aquele 10 pila, né? Aquele 10 reais. Mas tem ali Sim. um resultado, né? Sim. E até para compartilhar, eu não... Eu tomo a liberdade de falar, eu não vim com o cálculo pronto, poderia ter trazido, né, o atual, né, mas assim, qual é o custo por mês de uma criança, né? É R$ 226,26. Esse é o custo. Claro, tem locais que aí a gente também tem que preservar. Tem local que tem que pagar aluguel, a luz é mais cara. Ou o salário, né, dos educadores é maior, porque a gente também tem que equalizar conforme Concórdia é uma realidade. Pomerode, outra realidade. Benedito Novo, né? Então, as questões salariais, né? Mas dá para dizer, assim, que entre 200 e 350, 380 reais é a despesa média de uma criança. Né? Dá para colocar na média geral de 226 reais. Um contraturno escolar. Claro, sem fins lucrativos, né? Um tempo a gente colocava até no relatório, não, a despesa de um presidiário é R$4.000 para mais. Né? Você comentou, a gente conversava antes, né, Serene, né? Eu imagino que eles passaram a despesa pesada para fazer uma reabilitação de abstinência. Ela passa dos milhares de reais. Né? E a gente propõe, né, de 200 a 380 reais a questão de prevenção, né? Então, o número, se alguém quer doar R$ 226,26 por mês, é garantido que uma criança a mais vai ser atendida. Isso é fato. Se alguém quiser dar 2.226, é fato, 10 crianças a mais serão atendidas. Né? E nisso a gente vai surfando, na verdade, né? À medida que os recursos vão entrando, a gente vai atendendo mais. Criança para atender sempre tem. Essa é a questão, às vezes, que nós, como aí, conselho de administração, frustra. Você olhar para uma lista de espera e olhar tipo assim mesmo. Todo o dinheiro que nós temos já estamos gastando. E ainda tem isso aqui pela frente. E aí você vê que aquela criança, de repente, está correndo na estrada, ou aquela criança está tendo chance de ser aliciada para o tráfico. Assim, infelizmente, isso um tempo, eu digo assim, aí, como isso acentuou, eu imagino que vocês talvez também, Heriberto, você também já percebe isso nas entrevistas, que um tempo se olhava assim, tráfico de drogas, etc. Então, vamos proteger a criança do tráfico, né? Assim, um negócio assim mais utopia, assim, isso é um negócio da grande São Paulo, da Florianópolis ou de algum longe daqui, né? Longe daqui, né? Não, ok, vamos proteger, né? E esse discurso hoje em dia eu me arrepio. Ele está como aqui, eu sou a criança de 5 anos que estou aqui e meu irmão usa. Sim. Eu vou fazer o possível para tentar ensinar para aquela criança, isso que o mano está usando não é legal. Meu pai usa, minha mãe usa. Né? Eu tenho outras possibilidades, né? E isso é um em cada um, mais ou menos assim. Isso não é mais um negócio assim, não, o cara tá fumando escondido ou usando escondido. Não, é um problema social grave. Né? Hoje em dia, dá para compartilhar, se às vezes eu no ambiente de trabalho com colegas de trabalho jovens, né, você olha para a ponta dos dedos, aí você vê amarelado do crack, os olhos estourando, né, tá sentindo falta, abstinência, e eu olho para, não tá longe, né, então realmente assim, o fato de nós fazermos qualquer movimento, sim, é mais uma estrela. Eu acho que a sua abertura foi muito especial, né? Quando eu fiz a diferença para aquela estrelinha que eu joguei de volta para o mar. É isso que a gente acredita dentro do PAL também. Porque senão você se desespera. Nós, à frente do trabalho, muitas vezes a gente está em pranto, que a gente não sabe fazer, ou a gente se sente pequeno perante a voracidade, né? Que as coisas más acontecem no mundo, né? A voracidade que acabam com as famílias, a voracidade que, né, a violência, o abuso, né, o abuso sexual, a pedofilia, isso toma proporções que a gente fica abismado, assustado, e diz, mas aí de novo assim, não, vamos fazer a diferença para aquela uma estrela. Vamos de novo, né? Não tenho 226 reais, só tenho 26 reais, se eu achar 10 pessoas com 26 reais, é uma criança a mais que a gente vai poder atender, uma prof a mais que a gente pode contratar, né, e assim por diante. Né? Que legal. Então, eu acho que depois dá para colocar de forma, né, meios dos recursos chegarem e a própria questão da transparência também, né, a gente
preze e zela por isso também, né? Que os patrocinadores que nos confiam dinheiro também, né? Os pais que nos confiam as crianças pela seriedade do trabalho, né? Querendo ou não, o dinheiro é um bem precioso, mas aí a gente agradece aos pais também, que nos confiam e acreditam no nosso trabalho, nesse tripé que a Beatriz explicou, né? Naquilo que a gente defende sobre a Bíblia, né? E que os pais nos confiam às crianças, e a gente também quer garantir que os pais tenham a tranquilidade também de poder trabalhar, de poder estar, não, meu filho está protegido, ele está num lugar legal, ele está num lugar onde é que ele está desenvolvendo, não um lugar onde é que né, somos falhos também. Sim, né, com somos certeza. falhos também, não tentamos ajudar, né, conseguimos resolver todos os problemas, não, mas que a gente faz o possível para ajudar a melhorar um pouco, a gente faz, né. Que momento foi mais tenso aí nesses anos todos, assim? Aquela dificuldade, assim, que... Uau, agora eu acho que a vaca foi pro brejo. Ai. Pode ser um só, não precisa ser... Aí eu olho aquele pra que Beatriz, marca, porque assim, aí né, deu um refresh assim, né? Vamos pegar o lenço, né? Vamos dividir já o lenço, tá quase né? assim, Eu acho assim, talvez eu vou falar de uma parte talvez mais administrativa, mas a Beatriz com crianças você talvez pode, porque assim, sempre tem. Sim. Ou todo dia tem, né? Mas eu acho que, Beatriz, se tu tem alguma que tu queira compartilhar, assim... A gente, ano passado, desenvolveu um projeto, então a gente também tinha um projeto pelo FIA, né, que é o Fundo da Criança e do Adolescente, que era sobre a questão do abuso sexual, então em parceria com a Cruz Azul, né. E ali veio à tona muitas coisas. E aí, né, apesar de que a gente teve uma capacitação pelo PEAL, os professores, quando bate assim na porta e tu tá de cara com a situação, aí é complicado, né? Então, de você ter que dar depoimento na polícia, de coisas assim, né? Muito Ter pesadas. que delatar, né? Isso mexe muito com a gente, sabe? Por outro lado, ao mesmo tempo que isso aconteceu, hoje, pela experiência que a gente passou, a gente pode estar ajudando as outras unidades. O que fazer, o que prestar atenção, onde estar mais atento, né? E não achar que, como a gente falou antes, que isso é lá longe. Não, isso está na nossa cidade também. E justamente muitos casos na pandemia, né? Que vieram à tona. E daí a gente louva a Deus, por outro lado, porque vieram à tona e que a gente pôde tratar essas crianças. Mas, assim, isso foi uma das coisas mais pesadas que aconteceu, que eu lembro, assim, né? E é o complexo disso, né? Me permite, Sim. Beatriz, a gente, né? Eu fico sabendo por causa que as professoras trazem muitas vezes esse caso, como vamos tratar. Porque, assim, você tem o papel do abusador, né? O abusador, o pedófilo e assim por diante, né? Como se diz, não sei como que tá, mas hoje em dia parece que em todo local tem muito e você sempre, né? Você fica tenso. Então, a criança vem, ela tira a lata. X pessoas, não vou nem nomear qual é o grau do parentesco para não delatar algo, né? Mas X pessoa está abusando de mim, né? Vem uma menina ou um menino, né? Com penetração, sem penetração, ou, né, com moléstia, ou obrigando a assistir um filme pornográfico, ou se excitando, né? Vem, o que você faz? Porque se você pega e confronta aquela pessoa B e traz, ela vai tirar a criança. A única forma de eu conseguir proteger ela, eu tenho que ficar com ela, e eu tenho que tentar arquitetar algo para conseguir inibir a ação do indivíduo B, e ao mesmo tempo empoderar aquela criança que ela consiga se defender. Porque não é tão simples eu falar, eu vou delatar, porque é muito fácil. Não deixa mais ir no PEAL. O quê? Né? Porque assim, o indivíduo B, ele é inocente. Ele vai sempre dizer, não, eu não faço nada. Isso aí a criança está, né, se ela está estranha, ou está inventando, ou está, né, cheia de... E essa é a parte mais sofrida. Sim. Você sabe que naquela casa está acontecendo aquilo. Você sabe que aquele indivíduo está fazendo aquilo, no outro dia fez de novo. E como? Não, vou chamar a polícia, vamos... Não, então você tem que articular muita coisa. Você tem que... Né? Nós temos a nossa estratégia junto com órgãos públicos, e aí a gente tem que usar da rede. Você tem que usar da rede, porque assim, você não consegue vencer isso, né? Então, mas é sofrido. É sofrido, né? E lidar e fazer, e ao mesmo tempo fazer com que a criança você consiga ter, porque é o único lugar que ela conseguiu fugir. É o local onde é que ela consegue se expor, né? Que você consegue pegar e você consegue transformar ela, ser forte para combater aquilo que essa pessoa faz, né? Então, e isso é tenso.
Isso é tenso. E às vezes a conversa com os pais também, né? Ah, não, mas a gente não quer expor a criança, ou, né? Então é bem complexo assim, né? Porque às vezes os pais até tu chama para uma conversa e tudo. Não, mas eu não quero ir adiante, porque vai expor o meu filho. Não, mas se a gente não combater, ele vai continuar fazendo. Então fazer o pai entender que aquilo é muito mais grave do que só... Com o filho já era ruim, mas pode ir além, né? Então é um trabalho bem complicado, assim. Isso. A gente vai pedindo ajuda para todo mundo. É verdade, né? Como tu falou antes, aí tem que andar junto, de mão dada. Isso, sim. Exatamente. Muita sabedoria, atenção e atitude. Isso é uma coisa que também nós não podemos ser omissos. Isso é uma coisa que eu acho que no decorrer da minha história é bem pessoal dentro do PEAL, né? Se eu estou tendo acesso a essa informação, se eu tenho isso, eu não posso ser omisso. Qual é o meu papel nisso? E eu tenho um papel, né? A Beatriz tem um papel nisso, né? Os pais têm um papel, porque por isso que eu não quero nomear, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, vizinho ou... Né? Então, onde é que está, né? Então, nós precisamos combater isso, né? Porque realmente essa vida preciosa, ela está sendo machucada para a vida toda, né? Então, você precisa realmente se mobilizar. Então, nós realmente, damos os passos e muitas vezes a gente tem que tomar decisões difíceis, né? De encarar e literalmente enfrentar o medo, né? Também, mas sempre com sabedoria, né? Aquela pessoa que está fazendo isso, ela é doente. Ela é doente, ela está fazendo... Ela é má, ela não é boa, não. Ela não é boa, ela é má. Mas ela está fazendo por algum motivo também. Porque, né, de alguma forma, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós não fomos... Eu sei que existe o pecado que transformou aquela pessoa em fazer coisas, né, desagradáveis e horríveis, né? E outro lado, talvez, né, também colocando... para a parte da administração, além disso que a Beatriz traz, que é tenso, né? Muitas vezes, quando chega um momento de que você não tem mais recursos, tipo assim, eu tô pedindo, mas quando à medida que os recursos vão diminuindo, aí você tá naquela, vamos deixar de atender 10 crianças porque não tem mais recursos financeiros para manter mais uma educadora. Vamos fechar um turno porque não, né? Isso é sofrido. Até onde que tu vai, até onde que você pede ou vai atrás e vê que os recursos não vêm, até onde que você vai, eu diria, entrando no débito e mantendo... Porque essa é a parte que nenhum presidente né, que está sob tutela de presidente quer chegar, né? Você ter que fazer... Você quer crescer, né? Tem 12, vamos fazer 24, tem 400, vamos atender 800, vamos atender 2.000, né? Porque a gente sabe que o efeito é para cada criança atendida é uma oportunidade a mais, né? De uma vida transformada, né? E aí quando é o contrário disso. Essa é a parte que quando você senta, né? Você olha o número vermelho e diz, já bati em todas as portas, não tem mais recursos. Será que mesmo a gente vai ter que dizer assim, não consigo mais cuidar dos vossos filhos, por favor, aqui estão eles, devolvemos eles, até aqui conseguimos, né? E isso é uma parte que sempre sofre, mas aí, à medida que Deus vai providenciando e a gente vai aprendendo a administrar. É sofrido, mas aí você também tem que... nós temos que ter sabedoria, alguma coisa dá para fazer. Pode ser que realmente, né, não dá mais para jogar 10 estrelas de volta pro mar, mas talvez 5 ainda dê para jogar e você também ter a maturidade espiritual, emocional para aguentar isso também. Né? Eu sempre digo, um médico, um enfermeiro, um bombeiro, eu fiz de tudo, ele vai falecer, né? Existe dor também. E a gente tem que saber lidar também, mas não ser resiliente para depois dar o próximo passo, não, ok? Que daí vamos salvar a próxima, né? Então, sim, eu acho que são as duas piores partes, né? Talvez uma terceira, às vezes a gente olha, às vezes a gente tem os recursos, às vezes a gente não tem também educador, tem mão de obra. Isso é uma coisa que talvez não dói tanto, mas dói também. Nós temos, sei lá, temos 10 mil reais por mês, ganhamos essa doação. E onde é que nós vamos contratar? E às vezes você não tem mão de obra também. É uma dor também que muitas vezes, às vezes a gente tem. Mas aí a gente tem que garimpar. Eu acho que assim, aí vem essa fala do garimpo de ir atrás, porque existem sempre pessoas boas a querer servir, né? Mas às vezes quando você não vê, você se desespera também, né? Puxa vida, né? Por que não, né? Então, eu acho que são essas 3 áreas aí que pegam bastante. Que pegam bastante, né? Para nós. Legal. A minha lista terminou aqui.
Você sabe quanto tempo a gente está conversando já? Não. Eu acho que 10 minutos, né? mais 10. 1h22. Sério? Uau. Meu chapéu. Eu disse, a gente vai conversando e o tempo vai. Aham. Eu já falei pro Darley, falar do PL não é tão difícil. Não. E ainda mais de 12, né? Então não, daí... fica fácil falar de alegrias, tristeza e também desse trabalho, né? A gente se sente honrado de fazer parte, né? Disso. A gente sabe também que é passageiro, né? Da mesma forma, né? 18 anos, né? Do PL mais antigo, né? 2022 o mais novo, né? Então a gente também está passando e a gente está feliz em poder fazer parte nessa fase da vida, nessa etapa da nossa história pessoal. A gente faz parte de uma história maior, né? Nós vamos também passar, né? E a gente anseia que esse trabalho seja de inspiração para muitas pessoas, não só no PA, mas de fazer diferença, né? Fazer diferença em afetar as histórias mais bonitas. Realmente acontecem, como a Beatriz colocou antes, né? Eu me lembro quando que você me ouviu, né? E às vezes não precisa ser uma instituição que vai fazer. Sim, é bom a gente poder fazer parte de algo organizado, estruturado, né? Fazemos parte, mas também eu sempre olho assim, desde daquele abraço, daquele ombro, do ombro que aceita o choro, ou daquele que também compartilha uma alegria também, né? Sim. O café da alegria, ou também, né, o chá da dor, né? A alegria de uma vitória de uma doença, como a dor de um luto também, né? Então, eu acho assim, esse viés diaconal, de acolher, né? Isso que a gente aprendeu com Jesus, né? Ele sempre nos ensinou, né? De que a gente é para evangelizar com ações. Se precisar usar a palavra, beleza, usa. Mas a ação é o mais importante que o mundo carece e que faz tanta diferença, na verdade, né? Então, até o logo, né, da dádiva e gratidão, mãos dadas, né? Para de coração, disso tudo, isso aí. né? Disso tudo, né? Acolher. Acolher, né? Deixa o convite, né? Deixa o convite para conhecer qualquer instituição do PEAL, né? Qualquer ligação, mandar mensagem a Beatriz, eu considero qualquer pessoa, eu diria assim, nós gastamos 1h20 e pouco já, e se a gente não parar, a gente vai, mas cada local vai ter a sua história de 2 horas para contar, porque tem, né, é pequeno falar só do primeiro PEAL, que começou naquela vez, né, se a Beatriz quisesse, a Beatriz foi quem começou junto os primeiros namoros e flertes com Pomerode, visitando unidades, né, Sim. e seria também umas 2, 3 horas só de contar a história de Pomerode, e cada um teria a sua história, né, mas todos os conselhos, existe a história registrada, estão disponíveis, né, a gente compartilhar, né, isso a gente faz com grande alegria. E no site vai se encontrar Sim. muita informação dessa história também, né? Tudo. Desde doações, história, depoimentos, relatório de atividades, né? Instagram, Facebook, né? À vontade também, eu até me elenquei aqui, PA.timbó, PA.ideal, PA.pomerode, PA, né? Cada um vai ter o seu Instagram, vai ter o geral, então né? A gente está interconectado e não é difícil de nos encontrar. Mas isso tudo a gente também vai colocar na descrição, né? Isso. Esses endereços, porque o pessoal lê, né? Vai assistir, óbvio, mas depois lê também a descrição. E se tem esses links, né? Puf, tem um cliquezinho, já direciona também para cada um. Né? Vantagens da conectividade. A gente julga o celular na mão das crianças. Mas é bom. Há um clique, sabe? A doação é a um clique, né? O Pix, né? Então, veio muito... a tecnologia nos ajuda muito, né? Ela nos conecta hoje também, poder estar aqui, né? Gravando para nós é uma honra, né? E graças à tecnologia... Aqui e para a posteridade, né? Isso. Porque Sim. enquanto existir o canal, vai estar lá, vai estar registrado, então... daqui a 18 anos alguém vai poder ver como foram os primeiros 18 anos do PEAL, né? Exatamente. Bom, até lá a gente já deve fazer mais episódios, assim, para marcar datas, né? Legal. Que inspirador, viu? Nossa, que bate-papo gostoso. E, claro, a gente está indo pro final e eu queria, assim, deixar, assim, aberto para vocês deixarem mais algum recado, uma palavra final aí para quem vai nos consumir, como se diz no digital aí.
Então, poder fazer a diferença na vida de alguém, isso não tem preço, né? Aquilo que Cristo fez por nós, isso impactou muito a minha vida. E eu aceitei Jesus quando criança. Então, eu acho que esse amor por crianças veio dali já, né? Porque Deus já tinha um plano. Eu venho de um lar também com bastante problemas, mas hoje, quando as crianças chegam para mim, eu entendo muitas vezes o que elas passam, né? Graças a Deus, nessa caminhada, meu pai aceitou Jesus também. Hoje temos uma vida totalmente diferente. Mas muitas coisas, hoje, eu sei que Deus me colocou ali porque Ele já tinha um plano, né? E se eu não tivesse passado por essas coisas, talvez eu não poderia ajudar as crianças da forma que eu ajudo. Então, eu louvo a Deus por aquilo que eu precisei passar para poder hoje servir ali na PA, onde também eu sou muito grata por poder fazer parte desse local, né? Legal. Amém. Tá bom. É isso. Não preciso mais. É isso. Legal, gente. Ninguém sai daqui sem levar um Ai, que legal. pequeno mimozinho. Obrigada. Que Que especial. legal. Para lembrar que em um momento Aham. Muito obrigado. participaram aqui do nosso Coração. bate-papo. Né? Muito Muito legal. obrigado. A camiseta não tenho para todo mundo ainda, né? Não, O dia que mas tiver muito mais obrigado. patrocínio, a gente consegue fazer camiseta também. Legal. E final de cada episódio eu sempre deixo também uma dica de leitura voltada para as entidades do terceiro setor. Tem esse livro que se chama Tributação do Terceiro Setor. Tá? Ele foi organizado pela Regina Andrea Accorsi Lunardelli e é um conjunto aí de artigos que foram escritos por entendidos aí na área tributária, que é muito importante sempre estarem atentos aí a esses movimentos que ocorrem também, para não pagar nada a mais, mas também não correr o risco de pagar alguma coisa a menos. Então, de novo, muito obrigado, Beatriz, muito obrigado, Darley, por estar aí, compartilhar tanta coisa bacana aí da PAO, né? E para você, fica de novo o convite, faça sua inscrição aí no YouTube, né? Ative o sininho, que isso é importante para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis e até a próxima. Valeu!